Olá, seja bem-vindo. Bom, hoje nessa aula, né, eu vou mostrar um passo a passo para você de como você cria e como você monta um planejamento estratégico, tático e operacional de marketing digital. E hoje essa aula é para quem, né, quer aprender mais sobre planejamento, quem precisa planejar as ações de marketing, não sabe os passos que precisam seguir para que isso aconteça, ok? E nessa aula eu vou mostrar para você um plano prático de como eu aplico nos meus projetos, tá? E como você pode aplicar também nos seus, tá ok? Bom, a primeira coisa que eu quero começar a falar, né, é sobre o que é estratégico, o que é tático, o que é operação, tá? O estratégico, ele basicamente define o que vai ser feito. O tático, ele define como vai ser feito. E a operação é criar uma lista de ações a executar. Então, por exemplo, eu vou definir que eu quero faturar 100 mil reais. E que eu vou conseguir, e que eu vou fazer, vou faturar esses 100 mil reais usando tráfego pago, tráfego orgânico e captação de e-mail. Então, eu defini o como. E aí, o que vai ser feito para captar e-mail, o que vai ser feito para colocar essas campanhas no ar, e o que vai ser feito para que você tenha posicionamento orgânico, vai definir a sua operação, tá ok? Bom, então vamos falar agora, vamos começar, né, a falar primeiro do planejamento estratégico, tá? Ele é um pouquinho extenso, mas você vai ver que vai fazer muito sentido as coisas que eu vou falar, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual que é o teu objetivo global? Por exemplo, eu tenho um objetivo global de faturar 1 milhão por mês, ok? Beleza. Só que aí, vamos imaginar que dentro da sua empresa eu tenho, sei lá, a área de logística, eu tenho a área de tráfego pago, eu tenho a área de tráfego tem acento aqui, mas acabei não colocando, mas vamos lá. Tráfego orgânico, eu tenho a área de e-mail, eu tenho a área de sucesso do cliente, no customer success, sucesso do cliente, beleza. Então vamos imaginar que são essas áreas. Perceba o seguinte, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, são 5 áreas. Então aqui, cada área, em tese, ela teria que me dar 200 mil reais de faturamento por mês para que eu batesse a minha meta global. E isso aqui é importante. Dentro disso, você consegue ter uma visão do que cada área vai cooperar com o seu planejamento, com a sua venda, o que você pode cobrar daquela área. Então, por exemplo, você tem que faturar 200 mil por mês, né? Você pode ir quebrando por semana, por dia, né? E assim sucessivamente. Então, cada área dessa daqui vai ter que representar uma parte do seu faturamento. E é importante, tá, que quando você for criar essa meta, que nem eu coloquei aqui, eu criei uma meta específica, tá? Então, por exemplo, uma meta de faturar 1 milhão de reais. Então, essa é uma meta bem específica. Mensurável. Pô, eu consigo mensurar 200 mil reais? Consigo. Você não vai conseguir mensurar, quero melhorar a satisfação do meu cliente. Isso é muito vago. Você pode falar, eu quero aumentar o meu NPS de 90 para 95. Vira uma meta específica e mensurável. Atingível. Hoje eu faturo 100 mil, eu quero faturar 1 milhão. Tá atingível isso? Ah, no próximo mês? Não, não tá atingível. Então você tem que colocar metas que são atingíveis. Metas relevantes. Não adianta você falar, eu quero crescer 2%. Não. Você tem que colocar uma meta que seja desafiadora também, tá? E claro, limitadas a um tempo. Então, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, 30 dias para faturar 1 milhão, tá ok? É o prazo. Então você tem que criar sempre nesse sentido da meta smart, tá? E depois é fundamental que você comunique isso para toda a sua organização, para que cada gestor ou cada pessoa de determinada área possa saber sobre essa meta, ok? Bom, depois disso, tá? Você vai definir o objetivo ou alguns objetivos que você vai ter. Eu recomendo, tá? Que você não tenha, de repente, mais de 3 a 4 objetivos. Acho que muito mais do que isso fica muito complexo, né? Porque você vai perder o foco, né? Você ter 10 objetivos, se você tiver 10, você não tem nada, tá? Então, o que acontece? Eu listei alguns aqui, como, por exemplo, eu quero gerar leads, eu quero aumentar a minha conversão, eu quero aumentar o reconhecimento da minha marca. Por exemplo, hoje, a minha marca, ela é listada como uma das 10 mais conhecidas no Brasil, eu quero que ela se torne a quinta mais listada, por exemplo, tá? O tráfego do site, eu tenho 1.000 visitas e eu quero ter 2.000, tá? Eu faço 500 vendas online, agora eu quero fazer 600. Então, perceba que eu estou colocando, né, a meta aqui
o objetivo em cima. E aqui tem várias, né, que eu coloquei: melhorar a reputação online, aumentar o engajamento nas redes sociais. Claro que aqui eu coloquei de uma maneira genérica, né? Mas, por exemplo, se eu falasse assim, eu quero aumentar o meu engajamento nas redes sociais, eu tenho que olhar em cada rede social qual é o meu engajamento. Por exemplo, eu vou olhar no YouTube qual que é a minha retenção nos meus vídeos, ou eu vou olhar no meu Instagram quantas pessoas, por exemplo, olham os meus posts e comentam em cima dele. Então, são metas que você vai ter ali, tá? Reduzir o custo por aquisição. Ah, eu pago hoje R$ 100 para fazer uma venda, eu precisava reduzir para R$ 80, porque isso me ajudaria em tantos por cento no meu faturamento, né? Ou a ter tantas vendas a mais, né? Eu quero expandir para novos mercados. Ah, eu atendo só São Paulo, agora eu quero ir para Rio e BH, por exemplo. Então, você ter isso de maneira específica. Então, aqui eu coloquei algumas das principais, né? Então, melhorar a experiência do cliente, construir uma lista de e-mail de qualidade, aumentar a taxa de abertura de e-mails, melhorar a posição dos mecanismos de busca, reduzir taxa de abandono de carrinho de compra, aumentar a taxa de participação em campanhas publicitárias, aumentar o retorno sobre investimento e aumentar a taxa de clique. Então, aqui tem algumas das principais, né, que eu coloquei aqui, que você pode, obviamente, também ter as suas, ok? Depois disso, tá? O que que você vai fazer? Sempre depois que eu defino os objetivos, as metas, né? Até eu acabei esquecendo de citar, mas essa metodologia que eu falei das metas, né? Dos objetivos aqui, principalmente por área aqui, ó, chamadas OKRs, né? Então, é dessa forma que ela trabalha. Feita essa definição de objetivo, o que que eu vou olhar, tá? Eu vou fazer uma análise SWOT, que é basicamente entender quais são as forças do meu negócio, tá? O que que meu negócio tem que a concorrência não tem, tá? As oportunidades, o que que o meu mercado tem de oportunidade que eu, como empresa, posso agarrar, posso aproveitar essa oportunidade, tá? Quais são as fraquezas? O que que eu não tenho que o meu concorrente tem, né? E quais são as ameaças que eu sofro no meu mercado? Então você tem que pegar e desenhar isso para que você tenha, claro, uma análise do ambiente interno e externo do seu negócio, tá? Feito isso, é legal você ter a parte de definir a parte de monitoramento e controle, tá? Então você vai ter que definir métricas e objetivos claros. Por exemplo, uma métrica clara. Eu tenho um CTR de campanha de 1,2%, eu quero subir para 2%. Isso é uma métrica clara e um objetivo claro, tá? É legal você implementar ferramentas de análise, né? Então, eu vou colocar aqui algumas como o Analytics, né? O Locker Studio, Power BI, né? Tem outras também, né? Tem várias, mas assim, eu vou citar essas três só para contextualizar aqui, tá? É legal você também fazer um acompanhamento em tempo real das coisas. Em que sentido? Pô, eu vou olhar dia a dia aqueles números, ou eu vou ter um olhar naquilo todos os dias, né? Em tempo real que eu digo é isso. Obviamente você não vai ficar colado só na tela, só vendo isso o dia inteiro, né? Ninguém consegue. Mas é importante você ver. É legal você ter relatórios regulares, uma vez por semana, pelo menos, ou até 2 vezes por semana, para você ver e acompanhar o teu crescimento, tá? Avaliação de conversões, por exemplo, quantas conversões você está tendo no dia, quantas vendas você está tendo no dia, quantos leads chegam para você, quantos contatos você recebe, tá? Análise de canais, é legal você olhar cada canal, descobrir quanto de cada canal são geradas as vendas da sua empresa. Por exemplo, quanto que a porcentagem que traz o tráfego pago, ou o tráfego orgânico, o e-mail marketing, você fazer realmente essa análise, tá? Você tem um bom feedback ali do cliente, tá ok? Para que você consiga, né, ou feedback do cliente, ou feedback até interno também seu, né, do que está acontecendo, da situação ali, você entender as áreas, né? Então, pô, como que o teu time de tráfego está sentindo as campanhas, como que o teu time de e-mail marketing, como que o teu time de conteúdo, para que você analise. E é legal você fazer também teste A/Bs, né? A/B, para fazer experimentos realmente, né? Monitoramento de orçamento, monitorar o que você gasta em mídia paga, em mídia orgânica, fazer esse monitoramento, tá? E tá sempre fazendo uma análise da tua concorrência, ok? Depois disso, é legal você ter, né? O que eu chamo de comunicação e engajamento, né? Então, você, pô, definir objetivos claros você definir objetivos claros de comunicação. Então, tipo, por exemplo, o que você quer comunicar, a quem e por quê, né? Você quer fazer essa comunicação.
sabe, analisar as partes interessadas. Então, por exemplo, eu tenho um gestor de tráfego, eu vou analisar essa pessoa, o trabalho dela, eu vou analisar os resultados dessa pessoa, né? Desenvolver mensagens estratégicas. Então, mandar, né, as informações para o teu time, para a tua empresa, né? Para que todo mundo saiba do que está acontecendo e de uma forma estratégica, né? Criar canais de comunicação adequados. O WhatsApp, é o e-mail, é o Slack, é o Discord, enfim, tem vários que você pode escolher e aquilo, tá? Ter um plano realmente de comunicação estratégica para que você saiba como isso vai se propagar para que toda a sua empresa veja, ok? Fazer treinamento e capacitação também é importante se você vê que a sua equipe está com alguma deficiência, ok? Engajamento das partes interessadas, né? Juntar essas pessoas para que elas estejam no mesmo caminho, no mesmo barco, tá? Criar uma rotina de feedback contínuo para que você sempre saiba o que está acontecendo, tá? Entender, né, e escolher as métricas de sucesso. Por exemplo, qual que é a principal métrica de sucesso de uma campanha paga? É o ROAS, né? Mas tem outras? Tem o CTR, tem taxa de clique, né, que é o CTR, você tem o valor de clique, você tem o CPM, que é o custo por mil visualizações. Então, você vai ter todas essas métricas de sucesso e você vai fazer o acompanhamento e a avaliação dessas métricas, tá ok? Fazer, obviamente, a revisão e atualização, tá? O compartilhamento desses resultados e a definição de mensagem e do posicionamento, né? Então, o que é essa mensagem de posicionamento? Como a sua empresa vai é, aparecer para o mercado, né? Como você vai se comunicar, né? Como que você vai passar a sua mensagem para o mercado, tá ok? Bom, agora que nós falamos, né, do planejamento estratégico, agora a gente vai falar um pouco do planejamento tático, tá? Como ele deve funcionar. Bom, deixa eu colocar aqui. Primeira coisa, tá, que você vai pensar, né? Em cima você definiu o que e agora você vai definir o como, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma segmentação de público-alvo, tá? Por que que é importante? O que que é essa segmentação de público-alvo? Você precisa definir quem você vai ir atrás no mercado, quem é o teu cliente, tá? Então, você vai montar, né? Eu até coloquei como um tópico aqui, mas você vai montar uma pesquisa de mercado, tá? Então, por quê? Para que você pense em criar personas, que são pessoas ali compradores, né? Pessoas que compram o teu produto, tá? Fazer análise, né? Analisar os dados, né? Do teu cliente. Então, por exemplo, quanto ele gasta, qual que é a faixa etária dele, né? Você fazer as análises dos dados dos seus clientes, né? Você vai avaliar a tua concorrência, né? Entender o seguinte, quais são os pontos fortes e fracos da minha concorrência? Lembra da análise SWOT lá em cima? Então, você vai falar, né? E você vai listar de todos os seus concorrentes. E importante frisar o seguinte, tá? Às vezes o concorrente da rede social é diferente do concorrente do Google Ads, que é diferente do concorrente da busca orgânica, que é diferente do concorrente que capta e-mail. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Considerar também qual que é o ciclo de vida do seu cliente. Então, o que que acontece nesse ciclo? Pô, quanto tempo esse cliente fica comigo? Quanto tempo ele compra comigo, tá? Avaliar também os teus canais de comunicação. Onde você divulga hoje? Ou aonde esse cliente está que eu não estou, tá? Então você vai fazer esse tipo de análise. Segmentação geográfica. Quais são as cidades, o país, a região que o meu cliente potencial está? Quais são os bairros, de repente, se você for um negócio local, tá? Segmentação comportamental. Então, quais são os comportamentos? Ele vai num clube, ele joga tênis, é, ele gosta de uma BMW, né? Quais são os comportamentos que essa pessoa tem? E também, né, a psicografia, que é a parte mental daquele meu cliente. O que que ele pensa que faz ele comprar o meu produto? Você tem que analisar esses pontos, tá? Depois disso, você tem que fazer a escolha, né, dos canais que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar meu website, eu vou fazer as minhas mídias sociais, então vou fazer Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Twitter, enfim, né? E-mail marketing, eu vou fazer captação de e-mail, né? Então, perceba, tráfego pago, beleza, eu vou usar o Google, o Facebook também, o Twitter, o Instagram, todos têm, a maioria tem tráfego pago, né? Marketing de conteúdo, eu vou fazer conteúdo no meu blog, né?
Eu vou fazer SEO, junto com isso eu vou trabalhar meu blog, né? Eu vou fazer marketing de influenciadores. Quais são os influenciadores que eu posso escolher, né, para ajudar a minha marca? Marketing de vídeo, pô, eu vou criar vídeos da minha empresa, do meu negócio, eu vou fazer vídeos falando sobre alguma coisa, como você está vendo esse vídeo agora. Então, foi uma escolha de canal que eu tive de fazer marketing de vídeo, né? Marketing de busca local, eu quero atingir localmente as empresas ali, ou consumidores, dependendo do público que eu tiver. Marketing de chatbots, como, né, para você interagir automaticamente com essas pessoas, webinars e eventos online. Perceba que aqui eu estou escolhendo os canais e as táticas que eu vou trabalhar com isso. Feito isso, tá? Eu vou elaborar o meu calendário. Então, o que é esse calendário, tá? Definir o período de tempo. Então, por exemplo, qual que é o tempo que eu vou fazer as coisas? Por exemplo, normalmente, né, você vai ver lá na parte de baixo, que a gente define sprints que elas podem ir de 1 a 4 semanas. Eu vou falar mais no final aqui do vídeo sobre isso, tá? Lista todas as atividades e as tarefas que você precisa cumprir para que aquele objetivo ele venha a ser cumprido. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma landing page, quais são os passos para eu fazer aquilo? Eu preciso ter esses passos, né, de maneira clara. Priorizar as atividades, não dá para o seu time fazer tudo de uma vez, a não ser que você tenha um time gigantesco, mas não é uma realidade para todo mundo isso, tá? Então, você tem que saber priorizar as atividades de acordo com curto, médio e longo prazo, tá? Estabelecer prazos para que você consiga acompanhar a entrega, tá? É, Designar, né, responsabilidades, quem são os donos, quem você vai cobrar se aquilo não for entregue no prazo, tá? Quais são os recursos necessários? Por exemplo, eu preciso de um site. Para um site estar no ar, eu preciso de uma hospedagem. Se eu não tiver uma hospedagem, ela não vai para o ar, tá? Depois você vai preencher esse calendário, você vai, obviamente, revisar esse calendário e fazer ajustes nele, de acordo com alguns fatores, tá? Você vai comunicar esse calendário para o teu time, para as pessoas responsáveis, para que todos saibam. Você vai fazer o monitoramento e atualização regular desse calendário e fazer umas revisões periódicas desse calendário. Feito isso, tá? Você vai elaborar todo o orçamento de marketing. Você lembra que lá em cima você estabeleceu as metas? Então você estabeleceu as metas, você também tem que olhar os resultados anteriores, né? Você tem que conhecer o ciclo de venda de cada canal, de cada estratégia, tá? Se você não sabe, ok, tudo bem, não sei, estou começando agora, vou testar, tá? Você vai avaliar a concorrência também, né? Eu até recomendo, em alguns casos, você fazer cliente oculto, comprar alguma coisa da tua concorrência, não tem problema, né? Isso ajuda bastante, tá? Você definiu os canais de marketing, né? Como a gente já falou aqui em cima, né? Você vai estimar quanto de custo tem cada canal. Por exemplo, pô, quanto eu gasto para aparecer para 1.000 pessoas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Google Ads. Você tem que ter essas definições. Quanto custa um clique? Porque para você fazer essas estimativas de quanto você vai gastar, né? Considerar custos fixos e variáveis. Por exemplo, eu tenho um custo fixo de mídia paga, por exemplo. Tá, eu posso ter um custo variável que se eu não tiver um designer no meu time, cada peça que eu pedir, eu vou ser cobrado por uma peça extra, né? Então isso vira um custo variável, tá? Priorizar os canais e as atividades, né? Saber priorizar, pô, por exemplo, eu preciso vender rápido. Você não vai fazer SEO, porque vai demorar. Então você vai para mídia paga, entendeu? Definir um orçamento total. Pô, eu posso gastar R$ 20.000 por mês, é o máximo que eu posso. Dentro desse valor tem que estar toda o marketing, inclusive o time, inclusive as propagandas pagas, enfim, todo o teu investimento, tá? Reserve um orçamento também de contingência, né, para que você, em alguns momentos, se você tiver algum problema, você possa usar esse orçamento, tá ok? Agora eu quero falar sobre a parte operacional, tá? Deixa eu minimizar aqui. Então, a parte operacional, na verdade, é o seguinte, né? Eu sempre gosto de trabalhar no modelo 5W2H, né? Que é o seguinte, né? O que é o what, né? Então, você vai, por exemplo, o que será feito? Desenvolvimento de um novo site. Ok. Por quê? Para melhorar a presença online da empresa e aumentar as vendas. Quem? Né? Quem é o responsável por isso? Equipe de desenvolvimento web da empresa. Ok? Quando? O projeto deve ser concluído em quatro meses. Eu coloquei até muito que um mês você faz um site. Ou até menos, já fiz site em 5 dias, né? O projeto deve ser concluído em 4 meses, a partir de hoje. Onde? O trabalho será realizado nas instalações da empresa. Como?
O desenvolvimento do site seguirá as melhores práticas da indústria, utilizará o equipamento de design e desenvolvimento web experiente. Só uma definição. Quanto custa? O orçamento para o projeto é de 50 mil reais. Deixa eu ter um exemplo. 50 mil dólares, até coloquei errado aqui. Mas vamos por aqui o certo. Tá certo, estava certo. 50 mil reais. Então perceba o seguinte: aqui eu defini o que, o porquê, quem, o quando, o onde e o como e o quanto vai custar, né? Então, assim, what, why, how, when, who e how much, né? Basicamente, o 5W2H. Então, assim, eu gosto de definir dessa forma porque você consegue ter uma clareza do porquê você está fazendo aquela coisa, tá? E você usar. Feito isso, tá? Você fez esse primeiro processo, você definiu os objetivos claros, né? E aí eu gosto de trabalhar na metodologia do Scrum, né? Que é basicamente o seguinte: eu tenho três tipos de time lá dentro. O primeiro são os desenvolvedores, tá? E desenvolvedor, tá? Ele, ele basicamente, tá? Ele pode ser, não é desenvolvedor web só, não é só o programador, por exemplo. Desenvolvedor é uma equipe, né? Seja ela um web designer, seja ela um programador, seja ela um gestor de tráfego, enfim, é quem desenvolve, quem faz o processo andar. Eu tenho o Scrum Master, que é a pessoa que vai gerenciar esse time, tá? E eu tenho o Product Owner, que é a pessoa que vai gerenciar as entregas. Normalmente, se você fosse uma agência, por exemplo, Product Owner é como se eu atendesse, eu fosse a ponte, né, entre o cliente entre o cliente e a agência, né? E aí eu vou definir com o cliente quais são as prioridades. No caso, o dono pode ser um product owner, ou você tem uma pessoa específica para isso. Se você tiver uma empresa grande, você vai precisar de uma pessoa específica da área de produtos para definir o que vai ser entregue, né? E quais são as prioridades ali da empresa, tá? Feito isso, né? Você tem uma criação que a gente chama de um backlog do produto, que são as tarefas que vão ser feitas, tá? Sprint Planner, né? Que é o planejamento da sprint, tipo, o que vai ser feito de 1 a 4 semanas, né? Então você define isso. Existe a realização dessas sprints, que são efetivamente você trabalhar dentro desse projeto, tá? O Daily Scrum, né? Uma reunião diária para você acompanhar o time ali, né? Ver se está saindo certo o projeto, etc. Tá? Uma revisão da sprint. Pô, terminei uma sprint, eu faço uma revisão dela, o que foi feito, tá? E aí eu faço uma retrospectiva, que é basicamente junto, né, dessa revisão, eu faço uma retrospectiva do que deu certo, o que não funcionou, o que foi entregue, o que faltou, para que eu tenha clareza disso. Depois eu faço uma atualização desse backlog de produto, para o que, obviamente, não foi entregue na sprint, eu consiga colocar de volta, e eu possa refazer esse ciclo continuamente, tá? Então, hoje, tá? Essa metodologia que eu uso nos meus projetos, e se você quiser, tá? Que eu aplique essa metodologia dentro da sua empresa para que você ganhe mais eficiência no teu negócio, manda uma mensagem, tá? No meu e-mail, tá? Vai ficar. Tem uma pessoa que atende também o meu e-mail ali, que é o joãonavia@joãonavia.com.br, tá? Ou me chama na rede social, vai ter sempre alguém do meu time para atender e a gente, de repente, marcar um call ali para falar do teu projeto, tá certo? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.